Olha só, gente, a gente tem mostrado aqui diariamente no TV Mar News diversos setores que têm sofrido por conta dessa crise do coronavírus. Um deles é o setor também sucroalcooleiro. E para livrar esse setor tão importante, inclusive, para a economia do nosso estado, a Federação Alagoana da Agricultura e Pecuária aqui do estado, ela criou uma campanha nas redes sociais para estimular o consumo de etanol. E a gente conversa sobre essa campanha nesse momento com Edilson Maia, ele que é vice-presidente da Federação da Agricultura. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês e poder passar algumas informações pertinentes à nossa atividade. Pois é, então, Edilson, a gente tem essa situação que não é uma situação apenas do setor sucroalcooleiro, a gente tem percebido que muitos setores da economia têm, de fato, sofrido por conta dessa pandemia, mas eu queria que primeiro o senhor pudesse explicar o porquê que tem impactado tanto também no setor sucroalcooleiro. Sem dúvida nenhuma, são vários fatores que têm contribuído para o tema. Nós temos diretamente, assim, quando se parte do mercantilismo internacional do petróleo, o petróleo baixando, o preço do açúcar baixa, do etanol, porque o etanol está ligado à nossa mistura, faz com que baixe o preço do etanol. Mas a minha visão é mais macro quando se trata de etanol Brasil. Você sabe que o etanol foi criado em 75, se eu não me engano, o presidente Figueiredo, saiu o mesmo projeto de lei do etanol, saiu do Proálcool, saiu do Proóleo. E tem uma grande importância, é uma atividade, sem dúvida nenhuma, todo mundo conhece a história, altos e baixos, e a atividade está presente. Nesse momento, a nossa visão, a Federação da Agricultura, está para apoiar o produtor, porque o agro não pode parar, certo? Não só de cana-de-açúcar, porque as canas também têm a hora de plantar. Não tem, a semente tem hora de plantar. Todos têm validade, então o agro tem esse diferencial. Eu acho, nossa visão é de que é uma prioridade. Nós temos que atuar, fazer com que a atividade não para contribuir com esse setor tão importante para o estado de Alagoas e para o Brasil. Nós lançamos agora uma campanha de uso do etanol, exatamente para mostrar à sociedade o quanto o etanol é importante, gerador de emprego, estabilidade da economia, continuidade do nosso setor, certo? Porque isso é história, isso é centenário da nossa atividade. E nesse momento nós não podemos ver só o mercantilismo do custo, nós precisamos ver um todo da sociedade. E a federação está preocupada com isso, doutor Alves, nosso presidente, conversamos bastante e ele sempre estimula, não podemos deixar o setor ir de água abaixo. Nós já tivemos um grande gap, que foi a queda de 30%, 40% das moendas da usina, deixaram de moer. Mas as terras estão aí, as terras estão para produzir. E nós, produtores, estamos prontos para isso. E uma coisa que vem muito bom para o setor, nós não temos um ano tão bom de umidade nos últimos 20 anos como esse. Então, não podemos perder esta oportunidade. O produtor tem que fazer seus plantios, fazer seus cultivos, tratar a sua cana e fazer com que o setor entenda, as indústrias, que tem que moer esta cana, que isso vai gerar renda para o produtor, isso vai movimentar a economia do estado, isso vai contribuir para esse momento tão difícil que o estado está passando. Eu acho que a nossa visão é de que, certo? É prioridade tanto quanto saúde, porque não existe saúde sem alimento. Isso é lei natural da vida. Então é tão prioridade que você tem um médico, que é importante para combater tudo o que está acontecendo. A agricultura é da mesma forma, certo? A agricultura está lá, nós estamos só a pique no campo, trabalhando para fazer com que chegue o alimento para essa sociedade necessitada que nós estamos a ver nesse momento de dificuldade com esse cenário de doença. Então, assim, nós temos buscado, dentro da federação, esses meios. A CNA, que é nosso órgão maior, tem muitas ações pertinentes para apoiar o produtor nesse sentido. Nós não paramos, a federação não parou, a CNA não parou, o Senar não parou. Nós estamos usando, nunca foi tão próprio para aplicar as tecnologias
de agricultura 4.0, de comunicação, de curso, das lives, tudo que você imaginar que nunca aconteceu, está acontecendo agora. E essa tecnologia estava disponível para todos nós. Então, precisou vir um cenário dessa natureza para implantarmos. Então, essa relação de produtor, isso vai ajudar muito também. As tecnologias vão chegar também mais rápido, via vídeo, conferências e por aí vai. Então, nós temos que desfrutar, fazer com que aconteça o melhor para o estado de Alagoas, nesse momento de tanta dificuldade que passa o setor. E a gente percebe, né, que exatamente por conta dessa situação, é só andar aqui pelas ruas do nosso estado, da nossa cidade, a gente vê que o preço da gasolina, ela baixou bastante, que tem feito, de fato, muitas pessoas procurarem mais pela gasolina do que mesmo pelo etanol, né? E aí a gente fazendo aquela conta da compensação, como é que está o cenário do etanol comparado com a gasolina, mas ainda assim a necessidade de se fazer, a gente fazer valer essa, como é que eu posso dizer, essa valorização desse produto tão Nossa visão é que sozinho a sociedade pensa faz a matemática. 70% do preço é econômico, então eu vou botar o etanol, certo? Mas na minha visão, mas é uma visão técnica, que vive a atividade e conhece a realidade desse momento, tem coisas muito piores se acontecer do que deixar de abastecer com 68%. Então, eu acho que nós vamos buscar a defesa da sustentabilidade desse setor. Pela importância, para você ter ideia, nós temos em torno de 6.500 produtores de cana-de-açúcar. Quantas pessoas não têm? Isso é direto, produtor, depois tem. Aí você tem as empresas de adubo, você tem empresa de fertilizante, você tem a mão de obra que está ali presente, as pessoas que não tiveram, que perderam o mercado na cidade. Então é muito, muito forte. A pessoa tem que analisar o macro do negócio, certo? Não vai ser 1, 2 centavos do combustível que vai mudar a vida de ninguém. Agora, um setor desse, nós já levamos o primeiro baque, o setor, com fechamento de 30%, 40% da usina. Mas nós não recuamos. O setor continua forte, firme, acreditando em dias melhores. E nós temos empresários aqui que estão usando tudo para fazer o melhor no estágio de recuperação do melhor que podia ter. Então, assim, eu vejo que o produtor, o alagoano, tem que ter um olhar diferenciado para esse momento. Tem que abastecer com etanol, porque o etanol é importante para a economia do estado. O etanol é importante para manter a atividade inteira no estado de Alagoas. O etanol é importante para fazer com que a sociedade desfrute desse setor por muitos e muitos anos. E vocês adotaram algumas medidas emergenciais também, exatamente para permitir essa sobrevivência do setor. Eu queria que o senhor pudesse falar que medidas foram essas e se todos os setores estão participando. Olha, também. Existe algum, por exemplo, eu vou dar só um exemplo que a CNA tem. Hoje a grande dificuldade do produtor é ter uma certidão negativa, porque os órgãos estão todos nessa turbulência. Mas a CNA já encabeçou, junto à Receita Federal, fazer com que, sem essa SND, o produtor não pode tirar os financiamentos. E alguns mecanismos já estão sendo adotados para que o produtor tenha sua SND. Outra, as feiras livres. A CNA está buscando, quando a CNA define, junto aos órgãos, ao MAPA, Ministério da Agricultura, isso vem para as federações passam para o seu sindicato. Certo? Isso, as informações. Então, isso aí, essas feiras livres, é uma forma de levar para o produtor, para a sociedade, aquilo que ele produziu, aquilo que ele tem necessidade. Certo? Então, essas ações vêm de encontro, certo? À ansiedade da população e gerando emprego. Você não sabe como eu estava falando agora com o pessoal de Petrolina, o setor de fruticultura e Petrolina está todo vapor trabalhando, certo? Porque existe a demanda e a procura por esses produtos. Vocês têm pedido também a isenção temporária de PIS e COFINS, né, sobre o etanol hidratado. Como é que está o governo? Ele tem sinalizado de forma positiva? Olha, no começo eu falei para você que muitas ações deveriam ser, uma são essas. Então, não é somente, certo? Como falei, do apoio aos pequenos produtores da Índia, o apoio ao pequeno produtor de uma região norte de Alagoas, da região Pernambuco. Então, tem que haver o equilíbrio. Uma forma de você equilibrar são essas isenções. Você não pode dar, no primeiro momento, a subvenção
Mas se você tirar tudo aquilo que encarga e que pode elevar o preço, isso já é uma contribuição. Aí chega onde você quer. Então, essa diferença dos 70%, se isto acontecer, já vai fazer com que o produtor possa colocar seu combustível com 70%, 78% de diferença da gasolina, e isso viabiliza, isso aumenta o consumo de etanol. Aumentando o consumo de etanol, nós temos a receita do produtor está garantida, a condição de produzir e comercializar está garantida. Isso é muito importante. Pois é, a gente tem aqui os números, gente. Olha, caso o setor sucroalcooleiro de fato entre em colapso aqui no estado, atingirá 360 usinas e destilarias, além de 70 mil produtores rurais, que oferecem juntos cerca de 750 mil empregos diretos e pelo menos 1,5 milhão de postos indiretos. Então, é uma cadeia de fato muito grande. Hoje o Brasil tem, nós já tivemos 9 milhões de hectares de cana. Hoje nós temos em torno de 8,5 milhões de hectares, certo? Então, 320 usinas que você faz, isso aí é um número expressivo. Então, assim, não é uma coisa, em qualquer parte do mundo, 9 milhões de hectares cultivados tem que ser respeitado. Existem pessoas comprometidas, ninguém vai investir em 9 milhões de hectares sem ter comprometimento. Então o setor é muito forte, o setor é sólido, o setor tem história. História de trabalho, história de produção, história de divisa para esse país, história de importância para esse Nordeste. Então é essa a nossa defesa. A federação busca mostrar à sociedade o quanto esse contribui e vai contribuir muito mais para essa nação. Então, precisamos ter uma visão macro desse setor, fazer com que essas ações de governo venham acontecer para fazer com que nós continuemos nossa atividade e o estado de Alagoas, o Nordeste, venha participar sempre deste mercado tão importante que é o setor sucroenergético de Alagoas. Com certeza. A gente conversou agora com Edilson Maia, ele é vice-presidente da Federação de Agricultura aqui de Alagoas. Muito obrigada pela tua participação. Obrigado, satisfação de ter aqui.